quando mais uma vez a sociedade terrestre é sacudida por informações falsas de caráter catastrófico, assinalando que estamos próximos do fim do mundo. Eu tenho 85 anos de idade e, neste período, eu já vi o mundo acabar-se 13 vezes. O que equivale a dizer que todas as informações eram falseadas. Porque existe na criatura humana, do ponto de vista psicológico, uma culpa ancestral coletiva. Há uma necessidade interna de participarmos de um sofrimento coletivo, como sendo a punição divina pelos nossos equívocos. Iremos encontrar esse arquétipo sombra em nossa conduta na apresentação do dilúvio bíblico, quando a terra, dominada por torrentes de chuvas durante 40 dias e 40 noites, foi totalmente alagada, o que é impossível. Primeiro, porque jamais poderá acontecer uma calamidade desta natureza do ponto de vista astronômico. Ademais, 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, de maneira nenhuma, poderia produzir o alagamento de todo o globo, que é constituído em 3/4 partes líquidas, que se apresentam como fatores constitutivos da sua realidade. Mais tarde vamos encontrar na Bíblia outro momento castrador e punitivo, quando se refere às cidades de Sodoma e Gomorra, que se caracterizaram pela depravação, e a divindade fez cair sobre a cidade a tragédia de natureza cósmica, permitindo apenas a um casal que dali se afastasse com a condição de não olhar para trás. E a Bíblia, que é muito machista, assevera que a mulher dele, por fragilidade, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Merece considerar que esses mitos fazem parte da nossa estrutura cultural, da nossa herança atávica, do próprio processo da evolução individual, social e geográfica. Então, periodicamente, graças a essa culpa coletiva em nosso inconsciente, temos uma necessidade de proclamar que o mundo se vai acabar, porque dessa maneira libertamo-nos dos nossos terríveis delitos. Mas mesmo que essa hipótese pudesse tornar-se realidade, o mundo jamais se acabaria nesse estado catastrófico de determinadas calamidades. E o mundo vai se acabar? Vai. É claro, porque tudo que começa, termina. Mas não será hoje, porque o nosso planeta é sustentado pelo Sol, como os demais planetas do nosso sistema. E o Sol, para manter o nosso equilíbrio, converte massa em energia na quantidade de 420 milhões de toneladas por segundo. Então, há uma combustão que gasta 420 milhões de toneladas por segundo. E então o Sol vai morrer, porque vai acabar a massa. Ele não terá energia para a gravitação, para o eletromagnetismo, para a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Então vai se transformar numa estrela anã. Mas quando isso se dará? Breve, dentro de 11 bilhões de anos. Eu realizei uma conferência numa cidade do sul do Brasil sobre dados astronômicos. Eu gosto muito e tenho uma boa memória para eles. Então eu fazia uma análise de certos dados fascinantes e fazia a comparação com a revelação do Espiritismo. E falei que o Sol ia se acabar e, claro, o sistema ia se consumir, porque se entrava em choque e se diluía. E quando eu terminei, veio uma senhora. Hoje é muito difícil calcular a idade da mulher,
porque graças à cirurgia plástica, ao silicone, à massagem, a gente olha e nunca sabe. Ela chegou com o ar de 40, mas eu percebi que tinha 60, porque tinha assim umas marcas indeléveis. Não sei se os senhores sabem a técnica feminina que eu vou ensinar grátis. Depois dos 40 anos, a mulher não deve dar adeus assim, de maneira nenhuma, porque há uma sutil modificação estrutural. E essa foi uma amiga que me disse, a mulher que é mulher, ela dá adeus, porque aquela que está perfeitamente rígida, ninguém descobre a idade, mas essa, com os seus 60 e cara de 40, quando disse, Divaldo, eu vi os 60 anos. É verdade que o mundo vai se acabar? Eu disse, claro, é verdade. Mas quando será? Eu digo, não, não é agora. É dentro de 11 bilhões de anos. Ela pôs as mãos postas e disse, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Vai ter tempo de casar, divorciar, renascer alguns milhões de vezes. Então o mundo vai se acabar sim, porque é uma questão astronômica. Mas ele pode se acabar por outros fatores. Se por acaso um asteroide, esses vagabundos do espaço, caírem na Terra. Já houve uma ocasião em que caiu um asteroide tão grande que levantou uma poeira que cobriu o planeta por milhões de anos. Quando então extinguiram-se os dinossauros. Graças a esta providência divina, aquela espécie foi destruída. Nós temos hoje o crocodilo, que é uma herança do antigo dinossauro, uma lagartixa, que é ainda uma continuação, uma tartaruga. Mas aqueles monstros pré-históricos, esse terrível astro, ao levantar a poeira, tirou a oxigenação, apagou a luz do Sol e a vida extinguiu-se. Mais tarde caiu um outro asteroide na Sibéria e causou uma depressão de milhares de quilômetros no solo siberiano. Mas hoje a nossa tecnologia está tão avançada que, se por acaso vieram desses astros na direção da Terra, os telescópios, o telescópio Hubble, que está fora do nosso planeta, é um satélite artificial. Ele vai detectar e nós dispomos de armas nucleares que, colocando bombas atômicas nos mísseis, podemos disparar mísseis e destruí-los antes de chegarem à Terra. Mas será que o mundo vai se acabar? Sim, é claro, porque o Sol dá uma grande influência sobre nós. O Sol é um astro que vive em explosões atômicas, explosões nucleares, explosões de oxigênio e hidrogênio. E toda vez que o Sol explode, a Terra recebe o efeito. Temos agora um grande furacão na costa leste norte-americana, por causa de mudança do Sol. Tivemos aquela tragédia do Katrina, que destruiu New Orleans e outras cidades. No dia 5 de outubro do ano 2005, e no dia 25 de outubro do mesmo ano, o Sol deu explosões do tamanho da Terra. E a labareda do segundo foi do tamanho do planeta Júpiter, para dar uma dimensão de grandeza. Então, esses fenômenos podem acontecer, mas de maneira nenhuma nos vão afetar, porque nós somos seres imortais. Que importa desencarnar de gripe, de câncer, ou de um acidente de qualquer natureza? A vida é imortal. Nós somos transferidos de um estado vibratório para outro mais enriquecedor. Então, a transição planetária está ocorrendo entre nós para extinguir o mal que ainda existe dentro de nós. E como é que nós podemos extinguir esse mal? Fazendo o bem. O antídoto do mal é o bem. Mais recentemente, utiliza-se aquele que tem a tendência das parcas da mitologia grega, de sempre entristecer a túnica da tragédia para a humanidade, de que esses dados teriam caráter científico e estariam fundamentados no calendário maia. Eu tive a ocasião de compulsar os 10 livros, especialmente norte-americanos, traduzidos ao português, a respeito do que seria essa tragédia, assinalada pelo dito calendário maia,
para o dia 21 de dezembro do ano 2012. Portanto, dentro de, no máximo, 40 dias, 30 e poucos dias. Essa referência parece sustentar-se no que se denominam as várias tragédias coletivas que têm ocorrido neste milênio. Por exemplo, recordamos-nos que no dia 26 de dezembro do ano 2004, às 8h15 do horário de Brasília, a Terra foi sacudida por um tsunami que teve lugar no Oceano Índico, levantando com o choque das placas tectônicas uma onda de 30 metros que avançava na direção das praias com a velocidade de 800 quilômetros por hora, o que veio consumar, afetando 11 países, especialmente a Tailândia, a Índia, Sri Lanka, as Ilhas Fifi e etc., e ceifando em 10 minutos 235 mil vidas. Pode-se dizer que foi a maior tragédia do novo milênio, do novo século, a partir, portanto, dessa chegada do ano 2000. No entanto, o que não se relata é uma questão ainda mais trágica. Aqueles que morreram, talvez, fossem liberados de problemas muito mais graves do que os que sobreviveram. Mais de 1 milhão de pessoas perderam casas, identidade, documentos, familiares, objetivos, e entraram em profunda depressão e num estado de inquietação chocante, até hoje ainda não recuperadas. Mas esse tsunami logo foi absorvido pela nossa consciência coletiva, porque a criatura humana é um animal adaptável, e nós temos fatores psicológicos que nos levam a uma adaptação em qualquer situação formal, irreverente ou especial. E quando já nos acalmávamos, fomos sacudidos por um outro choque, o tsunami na Cordilheira dos Andes, que afetou gravemente o Chile, ceifando a vida de milhares de pessoas na área do Pacífico. E nós novamente fomos sacudidos pela terrível tragédia, que logo depois teria continuidade. No outro tsunami, desta vez no Mar das Caraíbas, atingindo o Haiti, o país socioeconomicamente mais miserável das Américas. O que a mim me chama a atenção é que a área afetada pelo tsunami foi a área da pobreza, da miséria, exatamente da parte exposta àquela situação deplorável, em que mais de 100 mil pessoas tiveram as vidas arrebatadas e todos os bens despedaçados pela primeira e pelas ondas sucessivas. Nada obstante, no lado oposto da ilha, onde também está a República Dominicana, não houve o menor tremor na área dos spas, dos hotéis de luxo. E é claro que eu me perguntei o porquê de tanta miséria em volta da desgraça. A reencarnação explicará como teremos oportunidade de voltar ao assunto. Mas imediatamente adaptamos-nos. E nesse terrível tsunami, o Brasil vem desempenhando um papel notável, com a sua contribuição através da ONU, por meio dos casquetes azuis, quando tropas brasileiras têm mantido com outras nações o equilíbrio da comunidade total e moralmente destroçada. Já nos estávamos acostumando quando novamente a terra foi sacudida por um vulcão no Chile, que começou a eliminar um tipo de lava e pó que cobriu praticamente toda a Patagônia chilena e argentina, fazendo que o trânsito aéreo no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile fosse totalmente interrompido, principalmente no sul do nosso país. E toda aquela área coberta de cinzas com mais de meio metro de altura foi destruída, a vida vegetal, a vida animal.
Mas nós sobrevivemos a essa situação calamitosa, quando então o vulcão da Islândia começou a atirar cinzas sobre a Europa e, naturalmente, houve um dano incomensurável de bilhões de dólares, quando toda a navegação aérea foi suspensa no continente europeu. E, novamente, nós nos adaptamos. E quando parecia que tudo estava muito bem, houve um novo tsunami, esse de consequências mais lamentáveis, acontecido no Japão, e abalando a usina de Fukushima, que contaminou uma área oficialmente de 30 quilômetros em volta do seu radiador atômico. A realidade, porém, é muito maior do que os dados oficiais, porque se acredita que mais de 100 quilômetros do epicentro permaneceram com uma grande contaminação. Mas os japoneses deram-nos o exemplo de dignidade e de solidariedade humana jamais sentido na história da humanidade, para poder desligar os grandes radiadores que continuavam contaminando. Homens de idade avançada ofereceram-se para entrar na usina, para contaminar-se, porque já eram pessoas idosas, próximas da morte, assim, poupando a juventude, aqueles que poderiam ser úteis ao país e à humanidade. E graças a esse sacrifício notável da cultura japonesa, foi possível desligar os grandes locais de radiação, impedindo que a calamidade trouxesse danos inenarráveis por causa dos ventos e das ondas do mar, que levariam a outras províncias, a outras nações. Mas numa análise mais profunda, os vulcanógrafos, os estudiosos das tempestades chegaram à conclusão de que isso está dentro da média aritmética. Sempre aconteceram tsunamis, erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, geadas abundantes, e a camada de ozônio que se encontra violada pelo aquecimento global do planeta e pelos gases que nós emitimos, inclusive aqui na Austrália, fazem parte do nosso sistema galáctico. E se nós tomarmos providências ecológicas, poderíamos diminuir os danos que as nossas indústrias têm provocado, especialmente das grandes nações que não assinaram o Acordo de Kyoto no Japão, e também este realizado no Rio de Janeiro, no corrente ano, quando do grande encontro em favor do ecossistema. Mas nada demais. Sucede que hoje, graças à comunicação virtual, nós podemos acompanhar qualquer acontecimento no mundo sem nos deslocarmos daqui, apenas apertando o botão do nosso iPod, do nosso iPhone, do nosso iPad. E graças a isso nós recebemos uma carga de informações acima da nossa capacidade de digerir intelectualmente. Não tem nada a ver com o fim do mundo, porque a Terra é um planeta novo. Ela existe há aproximadamente 4 bilhões de anos. O nosso Sol apareceu há aproximadamente 7 bilhões de anos. Então a Terra é um planeta novo, ainda em formação. A massa, a crosta, ainda está em consolidação sobre a imensa gama do magma. E é natural que as placas tectônicas, flutuando sobre essa massa ígnea, naturalmente, ao deslocar-se, periodicamente choca-se, produzindo ondas voluptuosas, ou rompe-se a faixa estreita do planeta para que os gases da intimidade da Terra possam ser jogados na atmosfera nas erupções vulcânicas, considerando que o nosso planeta está em permanente adaptação, contínua transformação e num processo de construção da sua própria estrutura, que é a crosta onde vivemos. Mas aqueles que são os portadores da mensagem apocalíptica asseveram que o Apocalipse de João narra o fim do mundo e mentem. Começa pela palavra apocalipse,
Toda vez quando nós pronunciamos o nome Apocalipse, ele traz dentro do seu bojo algo de terrível. No entanto, a palavra Apocalipse é grega, que significa revelação. Nada de tragédia, é a revelação dos acontecimentos que João pôde observar no estado de transe, quando na sua jornada no exílio na ilha de Patmos, por decreto do imperador de Roma. Nessa revelação, ele apresenta uma simbologia muito complexa a respeito do que seria o fim do mundo mau, dos tempos perversos, de uma humanidade sórdida, para dar lugar ao reino dos céus. Não seria do mundo geológico, do mundo físico, da criatura humana, senão das forças atávicas que ainda permanecem em nós como perversidade, egoísmo, orgulho, luxúria, e que nos tornam seres inteligentes, no entanto, abastardados pela conduta vulgar. Também se refere esse estudioso ao sermão profético, que se encontra no Evangelho de Jesus, em Marcos, número 13, versículos 1 a 32. De fato, essa informação de Jesus é fascinante, mas tudo quanto ele disse tem acontecido através da história. Desta forma, o Evangelho de Jesus relata-nos que estamos em um mundo transitório, como tudo transitório é na vida, e que marchamos inevitavelmente para o reino dos céus. Quem ainda não terá lido ou ouvido essa expressão, o reino de Deus está dentro de vós. É necessário conquistar o reino de Deus, que não tem aparência exterior. Acredite em você. Mantenha o positivismo. Fé, força e coragem. Tenha em mente sempre: o planeta não é uma nau à deriva. O Mestre Jesus é o grande timoneiro e governador supremo. Eurípides Barçanufo, Espírito. É um prazer imenso ter você aqui.